Fala jovem, tudo bem? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo a mais um culto live. Fico muito feliz de saber que você está conectado aí com a gente. Hoje especialmente estou assistindo da minha casa também. Não estou junto com os meninos aí. Eu sei que o Dudu e a Júlia são muito bênção, vão conseguir ministrar e conduzir o louvor de uma maneira abençoada. E hoje a gente tem um convidado mega especial, que é um missionário, um pregador, um homem de Deus, Thiago Mate, que é um dos jovens aí do nosso Aviva Jovem. Glória a Deus pela vida dele. Já tem me auxiliado na vice-liderança de uma célula ali na Vila do Sol. É um homem de Deus demais. E tenho certeza que você vai ser muito edificado através da palavra dele hoje. Então, eu quero dizer que amo você, estou com muita saudade de todos e estou na expectativa para que a gente possa se reencontrar pessoalmente depois de todo esse período de quarentena, depois que toda essa situação da pandemia passe. Então, que Deus possa estar contigo, estar à frente, falando com você, também através desse culto live. Eu vou estar conectado aqui da minha casa assistindo hoje. Seja muito edificado nesse tempo de louvor, de adoração. E quero dizer que continuo à disposição para conversar. Me chame se precisar. A gente está aí para poder andar junto, mesmo que não fisicamente, mas virtualmente nesses dias, tá bom? Um grande abraço, amo muito você e vamos juntos participar aí do nosso Aviva Jovem, dos jovens da Igreja Batista em Gramado. Deus abençoe, meu irmão, um bom culto, em nome de Jesus. Boa noite, jovens. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão assistindo essa live. Com grande alegria que a gente está aqui, né? Podendo louvar, agradecer a Deus, aprender um pouco mais de Deus através desse meio de comunicação. Infelizmente a gente não pode estar tendo comunhão com os irmãos, né? Mas eu creio que Deus está em todos os lugares, cuidando de todos, amém? Quero te convidar, eu creio que tu está com a tua Bíblia aí na tua casa, onde tu está assistindo, a abrir em Salmo 63, onde o salmista Davi vai nos ensinar um pouco a respeito do anseio, vai falar um pouco da sede de Deus. Quero te convidar a ler do versículo 1 até o versículo 3. Vamos lá? Acompanha comigo, por favor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Cara, o que tem te dado sede? O que tem te dado fome? Eu creio que venha a ser a palavra de Deus. Cada dia mais a gente tem fome e sede de Deus. O salmista é bem claro. A minha alma tem sede de Deus, assim como a terra árida tem sede de água. Creio que nesse tempo em que Deus tem nos guardado em casa, Ele tem nos ensinado a ser como Timóteo, ser separado a cuidar de pessoas. Timóteo foi separado a cuidar da igreja de Éfeso, e eu creio que você, jovem, foi separado para cuidar da sua família agora, a ser um missionário dentro do seu lar, porque o maior campo missionário que eu e você podemos estar é dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar. Eu creio que Deus tem capacitado você através de uma vida de secreto, uma vida de oração, a cuidar dos seus familiares, a cuidar dos seus irmãos, e que em nome de Jesus Deus venha alcançar a sua família através da tua vida, através dessa live. Eu quero te convidar que a gente venha louvar um pouco a Deus. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis
obras maiores fará. Nós temos, Senhor, que farás algo em nossa vida. Nós te louvamos aqui nessa noite. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que tu estás preparando um lugar para nós, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós ansiamos pela tua presença. Nós ansiamos, Senhor, pela tua volta, Pai. Vem, Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, que nós possamos viver, Senhor, na tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Diga: se me amais, se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas se habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Oh, a Ele. Nós te louvamos, Senhor, nós queremos te amar mais, Pai. Obrigada, Pai, pela tua presença aqui neste lugar e em cada lado, Senhor, nessa noite. Nós te louvamos, Pai. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Te convido a continuar adorando e louvando aí no seu lar. Sei que provavelmente você conhece essa canção. Eu queria te convidar a adorar junto com a gente, aí com a sua família. Amém? Declare que só Deus é o Senhor da tua casa, que Jesus reina neste lugar. Amém? Senhor. Nisso eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ao quão lindo esse nome é, ao quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ao quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ao quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar.
Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Teu nome é santo, Senhor. Queria te convidar para fazer uma oração com a gente nessa noite. Feche seus olhos aí onde você está. Nós vamos agora ouvir um pouquinho mais a palavra de Deus, continuar adorando e louvando o nome dele. Amém? Feche seus olhos aí com a gente onde quer que você esteja. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse momento. Obrigada, Pai, por podermos estar aqui, Senhor, engrandecendo o teu nome, Pai. Guarda cada um, Senhor, que está nos seus lares nos assistindo, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, Pai. Toda a honra e toda a glória seja para o teu nome, Pai. Nesse momento nós te pedimos, Pai, abre os nossos corações para ouvir a tua palavra. Que a nossa fé, Senhor, venha ser acrescentada aqui neste lugar, Senhor. Que nós, onde quer, Senhor, que essa palavra chegue, a teu nome, Senhor, venha ser engrandecido, Pai. E o teu amor, Senhor, venha tomar o coração de cada um, Pai. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai. E te agradecemos, Pai, pela oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que é te louvar, que é te servir, Senhor. Nós cremos, Senhor, no teu poder. Nós cremos na tua magnitude, Senhor. Nós cremos em ti de todo o nosso coração. Obrigada, Pai, pela tua palavra que gera vida em nossos corações. Nós te louvamos, Pai. Faz os nossos olhos atentos, Senhor, os nossos ouvidos atentos àquilo que tu quer nos ensinar, Senhor, aqui nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por cada jovem que está assistindo, por cada família, Senhor. Obrigada, Pai, de todo o nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Muito obrigada. Amém. A gente vai receber então agora o Tiago, que vai estar trazendo a palavra. Que em nome de Jesus venha ser edificado através dessa palavra e que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos então a mais uma live, né, da Igreja Batista em Gramado, Grupo Aviva. Quero agradecer ao Eduardo, a Júlia pelo louvor dessa noite, né, o Josué que está produzindo conteúdo aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. Né, e você que está assistindo, quiser ajudar a gente comentando, dando seu feedback, né, o vídeo está bênção. Amém? E hoje a live ela vai ser intuitiva, vocês vão participar aí de casa, né, comentando também. E eu vou pedir, já que separe uma folha, uma caneta, um lápis, enfim, o seu caderno de devocional, né? A gente vai estudar um pouco a palavra de Deus hoje. Amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida. E o título da mensagem de hoje é o Reino de Deus no grão de mostarda, né? Você que está com a sua Bíblia aberta, o seu navegador, o seu celular, enfim, abra lá no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 18.
Jesus ele disse: com que o reino de Deus é parecido, que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda, que um homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos em seus ramos. Essa palavra, a princípio, a gente não vê muito significado, talvez não vê muito propósito nela, só que esses pequenos versículos, né, a gente vai esmiuçar eles hoje um pouco, né? A gente vai nos aprofundar, nos chegar mais perto de Deus através da palavra dele. Então ali Jesus, nessa parábola, ele vai comparar o reino de Deus com um grão de mostarda. E todo mundo sabe, obviamente, que é um grão de mostarda, né? Uma sementinha menor do que um grão de arroz. E ela é uma hortaliça. Só que ela, diferente das demais hortaliças, a árvore dela, a planta, ela chega a ter 4 metros de altura, né? Ela pode ser uma semente bem pequena, mas ela vem se tornar a maior das hortaliças. Da planta a gente pode aproveitar quase tudo. A gente pode aproveitar as folhas, as flores e os grãos. Existem mostardas das espécies marrom, mostardas negras e mostardas amarelas, que é as que nós mais conhecemos aqui no Brasil, né, no Ocidente. Jesus, na parábola, ele se refere à mostadeira negra, né, a que é mais comum lá no Oriente, lá na região de Israel, da Judéia, lá da Palestina, na região da Ásia também, Índia, enfim. E ela possui muitas propriedades, essa semente. No texto de hoje a gente vai entender que um grão de mostarda ele não é só simplesmente um grão. E a gente vai poder trazer isso para a nossa vida hoje, amém? Então, o grão de mostarda ele possui as suas propriedades genéticas, energéticas, digestivas. Ele possui propriedades antibactericidas também e ajuda na coagulação do sangue e ainda é muito utilizado lá na região do Oriente. Muito utilizado na medicina hoje também. E na antiguidade, né, os romanos eles faziam pelo menos 40 tipos de remédio com a semente do grão de mostarda. Com a semente, o grão de mostarda, né? As sementes de mostarda elas são colhidas antes de amadurecer. E ao secarem, elas podem sobreviver até de 4 a 8 anos, conservando a sua faculdade germinativa. Ou seja, eu posso pegar e guardar uma garrafa de grãos de mostarda, né, selar, e daqui 4 a 8 anos eu posso abrir e plantar e ela vai continuar crescendo, ela vai poder ser plantada. Na Índia, as sementes dão origem a um óleo comestível e o óleo da mostadeira também tem propriedades antibióticas, contém também algumas enzimas e hoje ele é usado na medicina como uma pasta, uma pomada, na biologia molecular, enfim, e ajuda também nos anticorpos, né? Só que uma das qualidades mais fortes do grão de mostarda é que quando você mistura na comida, vamos pegar, por exemplo, a mostarda que a gente tem em casa hoje. Quando você mistura ela na comida, no cachorro-quente, na pizza, ela se sobrepõe muitas vezes ao sabor daquele alimento, né? É uma planta que tem um sabor muito forte, muito gostoso também. E se colocar demais, ela sobrepõe aos outros alimentos. E a partir daí, a partir dessas informações do grão de mostarda, que hoje a gente vai ter o estudo sobre os 4 princípios do reino de Deus. Os 4 princípios do reino do grão de mostarda. Por isso a mensagem hoje tem esse título, o reino de Deus em um grão de mostarda. Bom, se você quiser anotar, né, os 4 princípios, a gente vai começar com o primeiro. E o primeiro princípio do reino de Deus no grão de mostarda é que ele parece pequeno, mas ele não é. As sementes de mostarda, elas são as menores existentes. Elas medem de 1 a 2 milímetros de diâmetro, porém elas dão origem à maior planta, como eu já falei, a maior planta das hortaliças. E o reino de Deus, muitas vezes, ele pode parecer pequeno aos nossos olhos. Talvez pelas adversidades, talvez por alguma situação que a gente passe. Mas quando ele é germinado nos corações, quando a gente entra de cabeça no reino de Deus, esse grão, que parece pequeno, ele começa a crescer em nós.
né? Ele começa a crescer no coração das pessoas, dos cristãos, enfim, dos filhos de Deus. E esse grão, ele começa, com esse crescimento, se tornar o maior tesouro daquela pessoa. O maior tesouro que ela já teve na vida. Um tesouro eterno. Muitas vezes o nosso tesouro, a gente coloca em pessoas, a gente acha que os bens materiais, né? O meu estudo, o meu trabalho, a minha esposa, os meus filhos é o meu maior tesouro. Muitas vezes sim, mas a prioridade é que o nosso maior tesouro seja o reino de Deus, que Jesus ele seja o nosso centro, seja o nosso maior tesouro, que em Deus, em Jesus esteja o nosso coração. Lá em Romanos 14, 17, se você quiser abrir, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Então, basicamente, o que eu entendo dessa parábola como primeiro princípio do reino, para nós, né, é que o reino parece pequeno, mas ele não é, ele cresce. E quando um filho de Deus, quando aquela pessoa conhece a Deus, começa a experimentar esse grão, esse reino, né, ela vai começar a entender que o reino de Deus não é só comida. O reino de Deus não é só bebida. O reino de Deus não são bens materiais. O reino de Deus não são uma pessoa, não são pessoas como prioridade, mas sim Jesus. E é através desse reino que Deus ele vai mostrar a justiça, vai mostrar a paz e a alegria. E quando nós temos isso, não importa a situação que a gente passe, não importa a adversidade que a gente passe, né? A gente vai ter esse senso de justiça, essa paz no nosso coração, que excede todo entendimento, né? A gente vai ter a alegria do Espírito Santo. A gente vê que a situação hoje do mundo que a gente passa, ela não é das melhores, mas a gente também não se encontra apavorado, em pânico. Nós estamos hoje, talvez afastados fisicamente, talvez não podendo dar um abraço, né? Como diz lá em Provérbios, tempo de abraçar, em Eclesiastes, tempo de abraçar e tempo de ficar afastado, né? Então a gente entende que é um tempo, mas essa distância não deixa a gente perder comunhão. E a gente vai cultivando o reino de Deus, cultivando essa paz, essa justiça, essa alegria, tendo a alegria de que virão dias melhores, sim, mesmo que ainda seja o princípio das dores, né? Mas a gente ainda tem as nossas famílias em casa, a gente ainda tem a saúde, a gente ainda pode estar aqui, mesmo que através da internet, propagando a palavra de Deus, o Evangelho, né? Sendo quem Deus quer que a gente seja, né? Um filho que obedece, um filho que ama, um filho que faz a vontade de Deus. Então, o primeiro princípio, como eu falei, é que o reino de Deus parece pequeno, mas não é. Assim como o grão de mostarda parece pequeno, mas se torna a maior planta das hortaliças, né? A maior hortaliça. O segundo princípio do reino de Deus é que precisamos ter uma horta. Como assim a gente precisa ter uma horta agora? Então, o grão de mostarda, assim como qualquer hortaliça, qualquer planta que você for cultivar, né? Ela precisa ser plantada num ambiente preparado. Né? A gente precisa regar ela, cuidar ela. E para plantar o reino de Deus, para ele crescer em nós, é necessário a gente ter essa horta. É necessário a gente cultivar e deixar que Jesus ele faça com que esse reino cresça. E a gente vai deixando conforme a nossa obediência, sendo filhos, sendo fiéis a Ele. Por muitas vezes a gente cai, a gente é infiel, mas mesmo assim Ele continua fiel, Ele continua nos amando, Ele continua nos mostrando o caminho, nos repreendendo muitas vezes, porque Ele é um Pai que nos ama. Um Pai que não repreende seu filho é porque não ama o seu filho. E lá em João 6, 27, se você quiser acompanhar, em João 6, 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Né? Então venhamos trabalhar pelo reino de Deus.
devemos nos empenhar pelo reino de Deus. O segundo princípio, como eu falei, é que precisamos ter essa horta e aprendermos a cultivar essa horta. Cultivarmos o reino de Deus, sendo diferentes, amando uns aos outros, amando a Deus acima de tudo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, sendo verdadeiramente a mudança que o mundo espera, né? Porque hoje, com a situação que acontece, que a gente já está cansado de ver nos noticiários, né? A gente tem que buscar, tem que fazer a diferença. Ajudando hoje, né? Ajudando os mais idosos, ajudando aqueles que estão no grupo de risco, né? Sendo um exemplo de Jesus, sendo simples como ele era, humilde como ele era, e cultivando essa horta, cultivando o reino de Deus, cultivando esse grão de mostarda. Então, mais uma vez, lá em João 6, 27, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus, o selou. Então esse é o segundo princípio, precisamos ter uma horta e precisamos aprender a cultivar essa horta. Terceiro princípio do reino de Deus: as aves do céu fazem ninho em seus ramos. Ou seja, lá em Lucas vai dizer, né, como a gente leu no começo, que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. E fez-se grande árvore e os seus ramos se aninharam aves do céu. O reino, quando ele se manifesta em nós, quando ele se manifesta na minha vida, na sua vida, está assistindo essa live, quem conhece o reino de Deus não permanece mais o mesmo. Quem conhece Jesus não permanece mais o mesmo. A gente vê que por onde Jesus passava, vidas eram transformadas. Pessoas virão e farão morada, farão ninho nos nossos ramos. Mas o que significa as pessoas fazerem ninho nos nossos ramos? Significa basicamente o discipulado. Mas talvez alguns que estão nessa caminhada, estão começando nessa caminhada de fé, conhecendo a Deus, talvez não saibam o que seja discipulado. Discipulado, muitas vezes, a gente tem concepções erradas, né? A gente tenta definir o discipulado como um método, como um programa, ou como um grupo de encontros, como uma série de encontros, onde a gente vai aprender mais a palavra de Deus. Só que o discipulado ele vai muito além. O discipulado ele é a completude da nossa vida cristã. E ele deve estar, e ele está, né, diretamente sendo formado, a gente está diretamente sendo formado como discípulos de Cristo, né? Uma coisa que nós temos aprendido muito através da vida do pastor, através da vida do nosso líder, do Jonas, através da vida dos irmãos aqui, que o discipulado é a igreja em si. A gente vê desde o Velho Testamento, os profetas, né, os grandes homens de Deus, eles sempre tinham alguém ao qual ensinar. E o discipulado é também esse ensino. Basicamente, a própria vida cristã. Jesus ele fazia discípulos, e se nós somos imitadores de Cristo, assim também nós devemos fazer discípulos. Ter esse discipulado, essa irmandade, né? Essa fraternidade em Deus, esse amor pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, e não só aqueles que agradam a gente, mas aqueles que muitas vezes é difícil de amar. Porque eu creio que eu fui uma pessoa difícil, né, em relação ao reino de Deus. Até eu conhecer Deus, até eu conhecer Jesus, a palavra, fui um cara muito rebelde, que não queria saber disso. Mas Deus teve misericórdia. Então, o discipulado é isso, é quando as pessoas vêm e fazem ninho em nós. E quando uma pessoa faz ninho em nossos ramos, é porque ela se sente segura. Porque ela tem alguém ali parecido com Cristo, alguém que vai estar do lado dela, alguém que vai aconselhar nos momentos difíceis, nos momentos bons também, e talvez nos momentos de rebeldia vai dar aquele puxão de orelha, vai nos direcionar a caminhar para Jesus. Talvez
alguém que esteja desviado em casa, né? Aproveitando esse gancho do discipulado, nunca é tarde para voltar. Eu sei que você deve ter aquela pessoa que falou de Jesus para você, aquele amigo que sempre está te mandando uma mensagem, né? Mas você pode pensar, Tiago, mas como é que nós vamos fazer o discipulado agora com tudo isso que está acontecendo? Eu não posso sair visitar meus amigos, eu não posso ter um encontro com eles, né? Ter uma célula, não posso ter um grupo de jovens na minha igreja. Mas hoje Deus ele tem dado ferramentas para a gente. Né? Hoje a live que você está assistindo, as lives que tem na semana, né? Deus tem dado essas ferramentas, o WhatsApp, Facebook, Instagram, não é somente para a gente viver uma fé mascarada, mas discipular. A gente tem vários amigos no WhatsApp, vários contatos, vários círculos de relacionamento que a gente pode ir lá conversar, ser um amigo fiel, né, ser um discípulo de Cristo, porque ele era o grande discipulador, né? Ele que abriu seus braços para nós, se entregou por nós, e hoje, pela misericórdia dele, a gente pode nos atrelar a ele em seus ramos de amor, né, de compaixão, misericórdia e graça. Lá em João 15, no versículo 1 até o 5, diz um pouco sobre o discipulado. Jesus ele diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que se estende a mim, que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo fruto que ele poda para que não dê mais fruto. Vocês já estão limpos pelas palavras que eu tenho lhe falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês nada podem fazer. João 15, 1 até o 5. Então a gente vê um exemplo de Jesus, que ele é a videira. Ele estendeu seus ramos, ele é o grande discipulador, né, que nos chamou e nos convidou não para fazer parte do fã-clube de Jesus, não para ser um fã de Jesus, não para ser alguém que gosta de Jesus ou pensa que ele foi o maior filósofo, mas para ser alguém que seja um discípulo dele, alguém que seja parecido com ele. Então esse é o terceiro princípio do reino que a gente aprendeu hoje, né? As aves do céu fazem ninho em seus ramos. As pessoas fazem ninhos em nós porque se sentem seguras conosco. E esse é um chamado ao discipulado. O quarto princípio do reino, então, é que o grão ele precisa morrer e a mostadeira ela precisa viver. Ou seja, o grão, quando ele é plantado, ele se quebra, né? Ele começa a brotar dele a planta, a árvore, o brotinho, né? Somente quando o grão cai na terra preparada e morre, a hortaliça ela pode viver. Assim, nós precisamos morrer para que outros possam viver. Isso também, mais uma vez, eu falo, discipulado. A semente que não morre, a semente que não germina, ela não pode gerar fruto, ela não tem como ela gerar vida. Jesus ele se entregou por nós. Tem um versículo que eu gosto muito que se encontra lá em 1 João 3,16, que diz o seguinte: nisto nós conhecemos o amor, em que Cristo deu sua vida por nós, e assim nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que esse morrer é verdadeiramente o Evangelho de Deus. Eu não digo somente morrer literalmente, a gente tem irmãos missionários, né, que morrem literalmente por Cristo, sim, e que nós possamos ter essa coragem todos os dias de dizer para Cristo e afirmar para Cristo que nós morreríamos por Ele. O Evangelho, o reino de Deus, esse grão de mostarda, ele não é um reino do homem para nós, não é um reino do homem para o homem, não é o Evangelho do homem para o homem, o Evangelho da terra para a terra.
Não é o evangelho do reino para mim mesmo, minha justiça, minha vontade, não. É a vontade de Deus, a justiça de Deus, o evangelho de Deus, o reino de Deus. E esse reino é para o proveito dele. E como é que a gente pode morrer? Como é que a gente pode ser essa semente que Cristo quer que sejamos? Esse grão de mostarda. Como é que a gente pode morrer para nós, para que nasça uma hortaliça, para que o reino cresça em nós? A gente morre quando a gente diz para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. A gente morre quando a gente diz para Deus fazer conosco, segundo o querer dele, para que o querer dele seja o nosso. A gente morre para nós, para que haja vida, quando a gente abre mão do mundo caído, das coisas que o mundo tem para dar. Porque o mundo, na verdade, não tem nada para nos dar, a não ser morte. Quando a gente morre também, quando a gente escolhe nos privar dos bens materiais, para compartilhá-los com o nosso próximo. A gente morre para nós mesmos, para que o reino de Deus cresça. Quando a gente dá primazia para Cristo nas nossas manhãs, quando a gente fala para Jesus, ó Jesus, eu quero me separar disso, eu quero tirar isso da minha vida para que tu cresças. Esse tempo aqui que eu tenho para jogar, esse tempo que eu tenho aqui para ficar nas redes sociais, ó Senhor, eu quero dar para ti. Eu quero que tu seja sempre, eu quero morrer para mim mesmo e crescer para ti. Morrer para minha carne, que teu Espírito seja vivificado em mim. A gente morre quando a gente olha mais para o nosso próximo com os olhos de Cristo. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto, para ir lá no irmão que está precisando. Ou a gente sair da nossa rede social, de uma conversa, para conversar com outro irmão que talvez esteja precisando. Mas é para isso que Deus nos chama, para discipular, para cultivar o reino de Deus, para cultivar esse grão de mostarda dele crescer na minha vida e crescer na vida daqueles que estão à minha volta, para que o meu próximo ele venha a ser chegado dos meus ramos, para que eu seja um discipulador como Cristo foi, um exemplo que Cristo foi, e as pessoas serem discípulos, não meus, mas discípulos de Cristo. A gente morre quando a gente deixa Deus ele conduzir a nossa vida e dizer para Ele fazer o que quiser de nós. Né? Se for a vontade de Deus, a gente ir para longe, pregar o Evangelho, que assim seja. Se for a vontade dele, ganhar a nossa família, que assim seja, em nome de Jesus. A gente morre quando a gente diz para Ele, Senhor, faça todo o possível para estar no centro que eu faça todo o possível para estar no centro da Tua vontade. E se necessário morrer literalmente, Senhor, que eu possa morrer por amor de Ti, por amor ao meu irmão, pois assim Cristo nos ensinou lá em 1 João 3,16. E a pergunta que eu deixo para você hoje, né? Eu sei que a palavra ela é um pouco breve, só que é uma palavra muito profunda, né? Será que a gente está disposto a morrer para nós mesmos? Será que a gente está disposto a querer ser esse grão de mostarda? Querer participar, fazer parte, ser o reino de Deus? E morrer para nós? Volto a repetir, como eu falei anteriormente, né? Uma semente que não morre, ela não gera vida, ela não germina. Lá em João 12, 23 até o versículo 25, Jesus ele respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, isso é o Evangelho verdadeiro. É a entrega, é a renúncia, não pensando nas bênçãos que a gente pode receber de Deus. Porque não há nada maior que Ele
que Ele já nos tem nos dado do que a graça dele, do que a salvação, que a gente não merecia. Só eu sei a minha história, só você sabe a sua história, o que você passou, né? Até o momento que foi em conhecer a Cristo. Tem uma palavra lá em Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 até o 7, eu tenho meditado bastante essa semana, tenho conversado com meus irmãos pelas redes sociais, através das lives também. Lá em Tiago 1, diz o seguinte: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence nessas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança ela seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então que a gente não seja como nécios, mesmo conhecendo a Cristo, sermos loucos de não vivermos para Ele. Eu volto a repetir os 4 princípios do reino que a gente estudou hoje, né? Primeiro princípio, o reino parece pequeno, o grão de mostarda parece pequeno, mas ele não é. O segundo princípio, nós precisamos ter uma horta e aprendermos a cultivar e deixar com que Jesus faça crescer essa semente, esse reino em nós. O terceiro princípio é que as aves do céu elas fazem ninho em nossos ramos, ou seja, o discipulado, sermos exemplos de Cristo. E o quarto, não menos importante, o grão, para poder gerar vida, a semente, ela precisa morrer. Que nós possamos morrer para nós mesmos e possamos viver para Cristo. Que nesses momentos de aflições que a gente tem passado, de peste, de doenças, em nome de Jesus, que nada venha atingir nossas famílias, nosso próximo. Que Deus ele tenha misericórdia de nós. E eu sei que é difícil ficar em casa isolado, né? Talvez há pessoas que estão assistindo que já têm um histórico de depressão, de ansiedade, né? Eu sei que é difícil, mas Deus ele nos fortalece em cada momento. Eu tenho recebido testemunhos essa semana, a gente tem visto nos grupos, né? O José, o Eduardo, a Júlia, a Manu, né? Eu tenho passado por esse problema também, mas glória a Deus, ela tem se fortificado em Cristo. E assim muitas outras pessoas, né, à nossa volta, elas precisam receber esse reino, elas precisam conhecer essa semente, esse reino de Deus. Amém? Queria fazer um momento de louvor antes da gente encerrar com o Eduardo e com a Júlia, uma canção que ela fala muito sobre isso, sobre Deus crescer em nós. Pode cantar aí comigo aí na sua casa, que essa canção venha falar do teu coração, em nome de Jesus.
de mim e menos de mim, oh, e menos de mim. Mais de ti, Senhor. Cante comigo. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele venha crescer na tua vida, que em nome de Jesus ele venha aparecer através da tua vida, que através do teu testemunho tu venha resplandecer a face de Cristo, que por onde tu for as pessoas venham ver a Cristo através da sua vida, que a tua família possa ver Cristo através de ti nesses momentos em que nós estaremos em casa, e que em nome de Jesus ele venha aparecer. Glória a Deus. Glória a Deus pelo louvor. Amém. Então, antes da gente encerrar, eu gostaria de dar os avisos, né? Lembrando que o dízimo ele vai seguir normal, as ofertas, né? Na página do Facebook da Igreja Batista em Gramado, estão publicados os métodos que você pode ofertar ou dizimar, né? Lembrando que é via transferência, depósito, boletos, enfim. E lembrando também que amanhã, às 7h30, no mesmo horário de hoje, vai ter a nossa live de celebração do domingo, né? A gente não pode estar pessoalmente juntos, né? Mas a gente vai estar em comunhão em espírito e virtualmente, né? Convido a cada um a compartilhar. Não esqueci de compartilhar essa live, né? Ela vai ser repostada na página da igreja e no YouTube também. Não esquece de seguir lá a Igreja Batista de Gramado lá no YouTube. E vamos para o nosso momento de oração, de agradecimento, né? Peça por sua família, o pedido que você tiver em casa, né? Que possamos estar em um só corpo, em união nesse momento em Cristo, né? Feche seus olhos, onde você está. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, meu Deus. Te agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Te agradecemos, Senhor, porque Tu se faz presente, Senhor. E onde Tu estás, Senhor, ali queremos estar, Deus.
Eu sei que, Senhor, Tu estás presente em cada casa, Senhor. Tu és onisciente, onipotente, onipresente, Deus. Pai, eu peço, Senhor, que a Tua paz, a Tua justiça, Senhor, a Tua alegria, Pai, esteja em nossos corações, Deus. Neste momento, Senhor, de isolamento, Pai, que o Senhor venha, Pai, nos alegrar, que o Senhor venha falar conosco no secreto, Pai, nas nossas manhãs, nos nossos tempos, nos nossos horários, Pai, de diálogo contigo, Deus. Pai, que o Senhor venha curar cada um que precisa ser curado, Senhor. Vem, Pai, Senhor, manifestar, Senhor, a Tua presença, Pai, nas vidas. Dá os recursos, Pai. Aqueles que talvez não tenham, Deus, neste momento, Senhor, de crise, Pai. Pedimos, Senhor, sabedoria aos cientistas, sabedoria, Senhor, às autoridades governamentais, Deus. E, Senhor, que seja uma passagem por tudo isso que estamos enfrentando, Deus. Que possamos, o quanto antes, segundo a Tua vontade, estarmos reunidos de novo, Deus. Oramos por cada família, oramos por nossos pastores, as autoridades eclesiásticas. Oramos, Senhor, pelos missionários, Senhor. Pai, e que venhamos, Senhor, aproveitar este tempo, Deus, que estamos em nossas casas, para Te buscar mais, Senhor. Buscar, Senhor, ser edificados por Ti nos momentos de aflições, Senhor. Pai, com toda ousadia, Deus, Te buscar, com toda ousadia, Senhor, ler a Tua palavra, meditar nela, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu Te peço, Senhor, sobre a vida de cada um que esteve aqui presente conosco, Pai. Seja exaltado, Deus, e entronizado, Pai, em nossas vidas. Toda honra, toda glória e todo louvor Te damos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação na live de hoje. Que Deus ele possa ter abençoado a sua vida, o seu coração. Amém. Que essa palavra ela fique cravada na nossa mente e no nosso coração. Amém. Uma ótima semana, um ótimo fim de semana a todos. E até amanhã.